te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus que renovais o mundo com a admirável sacramento, concedei-nos a vossa Igreja caminhar segundo a vossa vontade, sem que jamais lhe falte neste mundo os auxílios de que necessita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. A palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 4, no versículo de 43 a 54. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria pátria. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Canaã, na Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse: se não virdes sinais e prodígios, não acreditareis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse: pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente nesta mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, então nós estamos já caminhando nessa quarta semana do tempo da Quaresma, seguindo o nosso caminho em direção à grande festa da nossa fé, que é a Páscoa de Jesus.
E Jesus, ele caminhava no meio do seu povo, e Jesus então falou sobre o acreditar e o não acreditar. Porque Jesus deixa bem claro que toda a sua obra, todo o teu poder, ele é transmitido através da fé dos fiéis, do seu povo. E quando nós acreditamos, nós temos aquilo que nós acreditamos. E se nós não acreditamos, nós não vamos ter. Então assim aconteceu com Jesus na sua cidade, no lugar onde as pessoas conheciam muito a humanidade de Jesus. Então eles não acreditaram, e por isso Jesus declara que não conseguiu fazer ali grandes milagres. Mas aí ele chega nesse lugar onde ele tinha sido rejeitado pelo povo judeu, mas tinha sido acolhido pelo povo pagão. Então é algo de nós meditar, né? Os judeus, eles criticavam, eles não acreditavam, eles faziam comparações, que Jesus era filho do carpinteiro, de Maria, seus irmãos estavam por ali, e fazia de tudo para não entender a grandeza do poder de Jesus na vida deles. E aqueles que eram, né, mais afastados, ouvia falar. E só de ouvir falar de Jesus, as pessoas já ficavam acreditando, como nesse caso desse funcionário aqui do rei. Eles acreditou porque viu falar de Jesus. A fé é isso que nós precisamos. Conhecer bem Jesus. Tempo de Quaresma é isso, tempo de conversão, tempo de voltar para o Pai, como nós vimos na liturgia de ontem, o filho pródigo, naquele que esbanjou tudo, mas aí ele chegou a ponto de falar assim, eu vou voltar para o meu Pai. Então Quaresma é tempo de voltar para o meu Pai. Quer dizer, então nós como cristão, nós precisamos nos qualificar como cristão. E a grande qualidade do cristão é acreditar. É a fé. E essa fé, eu só vou ter verdadeiramente a fé através de conhecer verdadeiramente Jesus. Quando eu conheço verdadeiramente Jesus, por isso conversão é conhecer. Eu só posso amar e acreditar se eu conhecer. Se eu não conhecer, eu não vou acreditar. Assim, esse funcionário do rei, ele viu falar, e ao ver falar, ele tem essa convicção, fala para Jesus resolver esse problema logo, porque o filho dele poderia morrer. E Jesus então vê a fé, e através da fé, olha a diferença de ter e não. Né? Jesus não conseguiu fazer milagre na sua própria terra, por falta de fé, mas fez em terras pagãs, porque acreditaram. Então, esse acreditar que é a diferença. Não é a cultura que você vive ou a religiosidade que você vive, mas é a forma individual de você relacionar com Deus. E qual é o resultado de quem acredita? O resultado de quem acredita é um resultado imenso. Aquele filho que ia morrer, não morreu. Quer dizer, a morte foi dispersa e a vida foi anunciada. É uma diferença muito grande, mas aí, quer dizer, aí aquelas pessoas, esse funcionário do rei e toda a sua família diz assim aqui, então ele abraçou a fé juntamente com todos da sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Quer dizer, ali abraçou a fé, ele e todos da tua família. Quer dizer, então, a fé, quando a fé ela se manifesta, quando nós temos verdadeiramente fé, nós não salvamos só um dos nossos, mas nós salvamos toda a nossa família. Então, que Deus possa nos ajudar nesse tempo de Quaresma a acreditar num Deus verdadeiro e um Deus fiel e um Deus ressuscitado que é
a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.